Olá, amigos! Olá, amigas! Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso programa falando sobre mediunidade, a nossa primeira temporada, episódio 4. Para você que está chegando hoje pela primeira vez a essa nossa programação. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Muito bom tê-los e tê-las aqui conosco pela primeira vez. Que seja a primeira de outras vezes em que estaremos juntos. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, nossa gratidão, nosso apreço, nosso muito obrigado também pela participação de vocês, ainda que em horários diferenciados do original. Mas para vocês que já estão aqui presentemente, nesse horário das 19 horas e 3 minutos, que bom tê-los e tê-las aqui conosco. É sempre muito, 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 muito bom estarmos juntos compartilhando desse momento de aprendizado. Daremos hoje continuidade a essa nossa temática, que tem por objetivo seguirmos falando sobre mediunidade. Mas antes, nós vamos ler aqui uma breve mensagem do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacelli, em que ele vai intitular Homens e Espíritos. Nós vamos ver o quanto essa mensagem tem a ver com o tema de hoje. Homens e espíritos estão interligados. Anotem aí. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculos para relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram no cenário físico estão vivendo em outra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo à afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. Vou repetir. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Eles vivem. E como vivem, eles interagem, eles se relacionam, eles compartilham dos nossos interesses, das nossas afeições, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Ou seja, eles integram a nossa relação com a própria existência. Eles estão 24 horas conectados conosco. E o quanto isso é importante para nós entendermos mediunidade e o tema mais específico que nós falaremos hoje. Porque se homens e espíritos se intercomunicam, se interrelacionam, e se uma vez depois da morte não se perde as suas características morais, tanto eles podem nos favorecer pelo bem quanto pelo mal. Vai depender do grau moral em que se encontre o espírito e aquele receptor que nós comumente chamamos de médiuns. E hoje nós temos aqui alguns livros que também nós faremos uso, se não todos eles hoje, mas pelo menos daqui mais 2 outras lives ou encontros para falarmos sobre esse tema. Nós resolvemos apresentar inicialmente, que deve fazer parte da nossa grade de leitura, esta obra básica de Allan Kardec, que chama-se A Gênese.
Alguém aqui já leu a Gênesis? Coloca aí para a gente saber. E, especificamente, nós vamos trazer, para que vocês saibam qual vai ser o nosso tema específico de hoje, porque o tema central é mediunidade. Mas o específico para hoje e para as próximas 2 semanas, nós vamos ver a partir dessas passagens evangélicas que estão aqui contidas em a Gênesis. Se vocês tiverem aí o livro, por favor, peguem no capítulo 15, a partir do item 29. Trazer algumas historinhas que ocorreram com Jesus para que nós entendamos qual é a proposta de hoje. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que clamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violências convulsões, saiu dele. Ficaram todos surpreendidos, que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com impropério até os espíritos impuros, e estes lhes obedecem. Nós vamos encontrar em Marcos 1, 21 a 27. Então, aqui é um caso relativo à possessão. Um outro. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Um outro fato, um outro acontecimento no qual Jesus vai fazer com que aqueles espíritos impuros saíssem do corpo daqueles homens de então. Continua, mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Porque, como nós sabemos, os escribas eram aqueles que eram contraditores da mensagem de Jesus, não o aceitavam. Acreditavam que Jesus estava corrompendo os mandamentos de Moisés. Vamos encontrar em Mateus 9, 32 a 34. Temos também mais uma. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: sobre que disputáveis em assembleia? Um homem em meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhe Jesus:
Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-no, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai. E o espírito tem lançado muitas vezes, ora na água, ora no fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. O apelo do pai. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhando em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou então de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar este demônio? Ele respondeu: os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 13 a 28. É aquela famosa passagem na qual nós discorremos muitas vezes, de forma bem resumida, da criança que ora caía no fogo, ora caía na água, conforme vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo. E a última, para a gente fechar esse bloco de ocorrências nas quais Jesus, com o seu poder divino, libertou aqueles possessos das ações ou das garras dos espíritos infelizes. Apresentaram-lhe então o possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o Filho de Deus? Referindo-se a Jesus. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se por Bezebu, que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Dessa vez encontramos em Mateus 12, de 22 a 28. Então reparem que aqui são ocorrências, situações nas quais Jesus veio para intervir, para curar, para fazer com que aqueles que se encontravam ora em processos obsessivos ou possessivos pudessem ser curados. Porque nós falaremos hoje um pouco mais especificamente sobre obsessão.
E a possessão, àquela época de Jesus, como de Kardec, assim era considerada quando um espírito mau se apossava, possuía o corpo por completo daqueles infelizes, daqueles médiuns, daquelas pessoas tomadas de possessão. Mas que hoje nós não sabemos que não é possessão, é subjugação. Porque o espírito, ele subjuga aquele possuído da mediunidade, mas que não tem controle sobre ela, por conta da sua condição moral, por conta do seu comportamento, da sua vivência, vão sendo, digamos assim, neutralizados em suas escolhas. No capítulo 14, considerando que as citações feitas estavam no 15, Kardec vai, ao tratar do tema possessões, obsessões e possessões, porque é o grau mais intenso do processo obsessivo que veremos, se não hoje ainda, mas nas próximas 2 lives ou encontros. Kardec também é a gênese dessa feita no item 47 e 48, vai assim nos dizer. Vejamos. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Ou seja, o espírito mau subjuga a tal ponto aquele ser encarnado, levando a esse controle quase que total, possessão, para fazer com que o médium obsidiado possa agir de conformidade com seus interesses, sempre para maltratá-lo, ridicularizá-lo, para querer tirá-lo da existência e por aí vai. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Enquanto nas 2 primeiras etapas da obsessão, da fascinação, o espírito atua de forma exterior, na subjugação ou possessão, é uma ação mais completa, é como se ele entrasse no corpo e tomasse a própria identidade do espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, esteja abandonado pelo seu dono, porque isso só se pode dar pela morte. Por mais possessivo ou possuído que esteja o espírito, ele tem ainda um controle mínimo que seja do seu próprio corpo. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. É como se nós estivéssemos vestindo uma roupa que não é nossa. Entrou em um corpo que, apesar de ter um controle sobre a veste, mas entende-se que aquela veste não está devidamente adequada àquele que tomou, cujos números não coincidem com o atual dono. Tipo um sapato apertado, de um número menor do que o nosso, algo do tipo. E continua no item 47. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo.
Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra, faz. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Tamanho vínculo conúbio entre aqueles dois seres, aqueles dois espíritos. Jamais um espírito superior, bom, generoso, agiria desta forma, tomaria o corpo de qualquer de um dos seus supostos médiuns. Mas no caso da obsessão por subjugação ou possessão, isso ocorre. Por isso que vemos muitas vezes pessoas aparentemente normais, saudáveis, agindo de forma totalmente contrária com aquilo que nós chamaríamos é importante que nós compreendamos esse processo da obsessão. Porque dentro da temática mediunidade, nós vemos que o tema obsessão é aquele que mais se repete, porquanto Kardec vai no livro dos médiuns, que também nós vamos ver hoje, como sendo também uma dica das mais oportunas para nós aprofundarmos o tema, porque Kardec ele vai trabalhar em todo o livro, ou especificamente em alguns capítulos, falando especificamente de obsessão, desses vínculos que se estabelecem entre encarnados, desencarnados e encarnados, podendo, conforme ele próprio ter dito, que pode ser o inverso, e não deixa de ser um processo de obsessão, em 4 modalidades, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado para desencarnado, entre encarnados e entre desencarnados. É como disse aqui, e só pegando uma citação de Irmão José na mensagem lida, homens e espíritos, tá vendo como elas se interrelacionam? Quem creia que os mortos estejam mortos, estão enganados. Por que isso? Porque o pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. E o processo obsessivo, o processo mediúnico em si, eles se dão através do pensamento. Não é da incorporação, é pelo pensamento, dos vínculos mentais. E aí a gente entende quão importante é a questão da moralidade do médium para não ser arrastado por esse tipo de conduta espiritual de um espírito mau sobre um encarnado, levando muitas vezes a um processo de possessão. Então, saindo agora e rapidamente, depois voltaremos a ele, da gênese do livro, nós vamos ver no capítulo 23, nós vamos voltar também a esses dois no decorrer dessas 2 próximas lives ou encontros. Kardec, no capítulo 23 do livro dos médiuns, ele vai tratar especificamente da obsessão, tão comum em nossos dias, ou tão comuns na nossa época. Porque observem que aquelas citações que nós trouxemos, aqueles casos, aquelas histórias que nós lemos em A Gênese, referentes às curas processadas por Jesus, todas elas estavam dentro do âmbito dos processos obsessivos, por possessão ou subjugação. Isso quer dizer que não foi Kardec que inventou a obsessão nem mediunidade.
já existiam há muito tempo, conforme veremos em um texto também que trouxemos aqui para referendar, já nesse nosso primeiro encontro sobre obsessão, que João de Ângeles nos traz. Então, nesse capítulo 23, Kardec vai trazer como subtópicos obsessão simples, fascinação, subjugação. Causas da obsessão, meios de a combater. Porque toda a obsessão, ela pode ser combatida. Existe profilaxia, conforme também o texto de Joana, no livro Estudos Espíritas, que já é uma outra indicação. A terceira até aqui. A Gênese, Livro dos Médiuns, Estudos Espíritas, Joana Purdivaldo. Mas voltando a Kardec, no item 237 do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha. O que são escolhos? São dificuldades, adversidades, aqueles processos impeditivos para dar sequência e continuidade. São os desafios nos quais nós, médiuns, na maioria das vezes, somos convidados ao enfrentamento. Então, dentre esses escolhos que nós encontramos na prática do Espiritismo, aquele que deve estar na primeira linha é, sem dúvida, a obsessão. Porque no nosso estágio moral, espiritual, humanamente falando ou coletivamente falando, nós ainda nos encontramos, conforme sabido por todos, em uma condição moral bem aquém do ideal a ser ainda alcançado. Então é preciso que nós compreendamos a importância do combate à obsessão. Não é querendo simplesmente expulsar os demônios, os inimigos, os espíritos, processos obsessores. É preciso que haja uma transformação moral. Porque é a partir desta transformação moral que nós vamos nos desvincular para uma questão de compatibilidade ou incompatibilidade fluídica, a fim de que os espíritos obsessores não tenham condições de se unir psiquicamente a nós, ou nós a eles, porque também nós damos ensejo, abertura para que isso ocorra. Seguindo o texto, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Espírito superior nunca subjuga, nunca possessiva, nunca causa obsessão a quem quer que seja. Muito pelo contrário. Eles fazem com que nós saiamos das obsessões, nos curemos delas. Que procuram dominar, ou seja, nunca é prática senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se, porque tem o livre-arbítrio cada um. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Está ali no tratamento espiritual, como vimos ontem lá no Sheila. Falávamos sobre isso também. Passamos pelo tratamento espiritual. Somos aliviados, renovados, separados psiquicamente dessas entidades que nos obsidiam, que nos acompanham. Mas quando a gente sai da casa, seja o Sheila, seja a Cobem ou qualquer um outro,
que nós vamos para o nosso dia a dia, para os nossos interesses e necessidades, atraímos de volta aqueles espíritos. Porque não houve uma reforma de dentro para fora. Tratamento espiritual nem cura processo obsessivo. Pode atenuar, amenizar, pode até dar um tempo de separação da ligação. Mas se nós mantivermos o mesmo padrão de inferioridade, voltaremos a enfermar. Conforme também citamos ontem na palestra, em relação àquela passagem evangélica dos 10 leprosos, em que foram curados por Jesus, 9 foram embora e um apenas voltou para agradecer. Este único ficara curado. Não porque simplesmente agradeceu, porque reconheceu a importância da presença de Jesus em suas vidas, em sua vida, e se libertou do passado pecaminoso. Transformou-se num homem novo, conforme propõe a doutrina. Então é preciso que nós revisemos, revisitemos, é preciso que nós reavaliemos a nossa conduta para entender a dinâmica da vida, para não transferirmos a responsabilidade para eles, porque não são eles que vêm, os espíritos sofredores, obsessores, até nós. Nós que os convidamos a virem até a nós. Como Robson, não entendi. Nós assim o fazemos quando mantemos um comportamento excessivamente, quando nós desvirtuamos a lei, quando nós alimentamos os nossos vícios, quando nós nos comportamos daquela maneira. Mas seguindo o texto, até para a gente melhor fundamentar essa questão. Kardec então nos diz: os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, possessão, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são principais, não todas determinantes: obsessão simples, fascinação e a subjugação. E é o que nós veremos no nosso próximo encontro, quando estaremos ampliando e aprofundando um pouco mais a respeito desses processos, ok? E aí também, deixa eu ver se eu falo hoje. E aí também nós vamos ver que esse processo obsessivo vai interferir na qualidade do nosso existir. Claro, se estamos passando por processos obsessivos, consequentemente haverá uma interferência. Interferências essas que nos levam à enfermagem, à doença, a um processo de sofrimento moral, quando não nos leva à própria morte, a óbito. Porquanto, no nosso estado de desespero, de sofrimento, de inquietações, nós estamos tão perturbados, nos deixamos perturbar de tal sorte, que somos influenciados, por exemplo, a nos matarmos. Muitos suicídios que ocorrem são originalmente por conta de processos obsessivos de larga duração. É o que vai nos dizer Joana de Ângeles
nesse seu livro, Estudo Espírita, que nós vamos ver apenas um pequeno trecho para a gente seguir, tá? Observem a indicação de hoje também, além de a Gênese, além do Livro dos Médiuns. Os Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Eu tenho esse livro desde 1992. Contabiliza em quantos anos já não são. No capítulo 19 desse referido livro, Joana, dentre os muitos temas de estudos espíritas, ela não poderia deixar de incluir a obsessão. E ela começa enquanto conceito. Só vou pegar esse primeiro parágrafo do conceito, mas voltaremos a ele no próximo encontro. Distúrbio espiritual de longo curso. O processo obsessivo não começa hoje. É algo que se estende no hoje, mas advém de longo curso, de muito tempo. Processos reencarnatórios de muitos e muitos anos. Reencarnações que avançam as eras, as existências, porque um deles se sentiu ofendido, magoado, e ainda hoje, por não terem perdoado, vão à desforra. Nesse ponto eu me lembrei daquela fala de Jesus, do aconselhamento como profilaxia para o vencimento da obsessão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Para que não se suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao delegado, e este não lhe ponha em prisão ou na prisão, e não sairás de lá até que pagues o último cetim, ou até que você se reconcilie com a sua própria consciência dos erros perpetrados no ontem, hoje, ou no ontem de ontem. Então, voltando à citação, distúrbio espiritual de longo curso, a obsessão procede dos painéis íntimos do homem, exteriorizando-se de diversos modos, com graves consequências em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Olhe as consequências de um processo obsessivo, que começa na simples, embora particularmente eu entenda que todo processo, antes de se tornar simples, ele passou também por um processo autossugestivo de obsessão, ou a auto-obsessão. Porque existem alguns comportamentos que nós nos nutrimos, alimentamos em nós, no nosso dia a dia, que pode ser o start, pode ser a abertura, o começo, o início dos primórdios da ação obsessiva que se instala pouco a pouco, pelas sugestões dos espíritos que nos acompanham e percebem o nosso padrão mental. Querem um exemplo? Uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta, ela tende a desconfiar de tudo e de todos. Ela tende a implicar que o outro, a quem ela atribui um sentimento de afeição, se relacione ou interaja com outras pessoas. O ciúme gera desconfiança e insegurança emocional. Não é o espírito que origina, o espírito obsessor origina
uma desconfiança em mim, uma insegurança. Eu tenho isso em mim e ao perceber em mim um comportamento, os espíritos começam a estimular isso em mim. E eu vou dando aso. Eu vou dando vida, fazendo com que mais adiante isso se torne um padrão. Outro exemplo, o orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade que eu tenho por me achar melhor do que o outro pode me levar a um processo obsessivo por fascinação. Então, observem que são os comportamentos internos, conforme diz o próprio Joana aqui, a obsessão procede dos painéis íntimos do homem. Como é que estão os meus painéis íntimos? O que André Luiz chamaria no livro No Mundo Maior, da casa mental. Vamos até trazer, talvez, no próximo encontro, na próxima sexta, essa casa mental. É muito interessante esse capítulo. Dê uma lida durante a semana, porque eu vou incluir aqui na programação a casa mental. Porque a partir da casa mental, desses painéis íntimos, não revisado, não limpo, varrido, arejado, Jesus também faz esse apontamento. Do que adianta você limpar a casa, tirar os 7 demônios e depois deixá-la com as portas e janelas abertas? Aqueles que saíram não voltarão, mas pelo fato da casa estar aberta em suas janelas e portas, outros voltarão. Porque eu alimento com a vibração, com o padrão mental. Então, são desses painéis íntimos que surgem a obsessão, que é esse distúrbio espiritual de longo curso. E aí ela encerra em graves consequências em forma de distonias, desequilíbrios mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Porque o corpo ressente. Um processo, por exemplo, de depressão pode se constituir também em um processo obsessivo de consequência fisiológica, emocional, psicológica. Percebe? Porque estão todos atrelados, unidos. Não há uma separatividade. Isso é uma questão didática, de compreensão e entendimento. Mas em si mesmo, o processo ele é um só. Pois bem, por conta do tempo, a gente encerra aqui. Hoje eu não vou ver o chat. Peço desculpas a vocês, mas quero deixar uma proposição, um questionamento para a próxima semana. Deixa eu ver se está aqui no livro. Eu acho que é aqui no capítulo 15. Né? Capítulo 15, deixa eu ver. Capítulo 15. Ah, não estou achando. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, é porque eu comecei a mexer e aí eu me perdi nos papéis. Então, a gente vai trabalhar esses temas no próximo encontro, quando falaremos mais intensamente a respeito desse processo obsessivo. Tem um outro livro que também vai nos servir de base para nós falarmos a respeito. É que eu estou tentando achar aqui o livro, mas para não me perder, eu vou ficar por aqui mesmo. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Lembrando que é um tema de importância capital, porquanto todos nós estamos mais ou menos em processos obsessivos. E a condição atual da Terra, ela é consequência desse nosso padrão mental.
Joana vai dizer na sua série psicológica que nós vivemos um processo coletivo por obsessão. Por isso, os muitos padecimentos, sofrimentos, há muitas violências que ainda ocorrem, frutos desse processo. Mas que a gente não encerra aqui e veremos com mais cuidado e atenção, direcionando o olhar para alguns casos de obsessão e de conceitos, características. A qualidade moral dos médiuns também influi muito, como veremos nesse outro livro de Carlos Bacelli. Vai aí a quarta dica: Mediunidade e Obsessão, por Odilon Fernandes, que nós vamos iniciar trazendo esses conceitos de obsessão a partir desse livro, como também do Consolador, conforme vimos na semana passada sobre mediunidade. Tem umas duas perguntas referentes a processos obsessivos com relação a essa questão, certo? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós consigamos vencer essas anfractuosidades que nós ainda carregamos conosco, que são escolhas que nos levam a processos obsessivos. O questionamento que eu gostaria de fazer para vocês levarem é exatamente esta: onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Vamos pensar a esse respeito. Onde o maior escolho? Onde se encontra o maior escolho no apostolado mediúnico? Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, leiam sobre isso, para que de hoje a 8 nós voltemos a falar sobre isso. A todos, muita paz, muito obrigado, e que tenhamos todos uma noite de paz. Que assim seja. Obrigado.